Pai do Senhor, os irmãos ficam à vontade aí, né? Hoje nós vamos tratar o Adventista do sétimo dia. Vai ser o nosso tema de hoje, né? E pedimos para que o Senhor venha abençoar-nos, né, nessa aula. E aqui a gente vai estar numa lição hoje, aonde ela em partes, ela se interage um pouco com a nossa realidade de fé, em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação ao Espírito Santo, se interage dentro da nossa realidade. Mas dentro dessa contextualização tem os problemas que a gente trata como heresias, problemas que ferem a obra salvífica de Jesus. Então, uma vez que eu estou em um meio aonde a obra salvífica é ferida, isso coloca em pensamentos, em dúvidas, a salvação. E nós vamos entender isso no decorrer dessa lição, né? Então, vamos partir desse ponto, né? O ponto 1. Os adventistas. Esperar o Cirilo chegar aí, que aí, Cirilo chegando, a gente já. Pai do Senhor. Tá falando comigo, parece? Ué, então fala. Senhor Mateus, vai ser. Então vamos lá, gente. Os adventistas. Essa seita é fruto de um movimento mileristas, liderado por um pregador batista, né? Um leigo, né? Não com tão conhecimento, pregador batista, nos anos de 1782 a 1849, por nome de Guilherme Miller. Esse pregador começou a realizar uns cálculos após ler o texto de Daniel, capítulo 8, verso 13 e verso 14. Vamos ler esse texto de Daniel, capítulo 8, verso 13 e verso de número 14. Quem encontrar aí pode ler. Daniel 8, verso 13 e verso de número 14. Quem encontrou pode ler para nós. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de ser exato? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, dentro desse versículo, Guilherme Miller, esse pastor batista, ele entra nessa questão millerista, que é cálculo sobre as escrituras, o calcular a vinda do Cristo, datas proféticas, e ele vai agora calcular o quê? Quando seria o retorno de Jesus, a volta de Jesus, e aí ele vai, através dos cálculos, ele vai concluir que Jesus voltaria no mês de março, na data 23 do ano de 1843, né? E nesse dia, qual ele marcou, nada aconteceu. E aí na nossa lição nós temos aí, né, Mateus 24:36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, o dia da vinda do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja, esse dia é um dia secreto. Por isso que arrebatamento, a raiz da palavra, tem sentido ou é ligada à palavra rapto. Então, um rapto não é visto. Rápido fala de algo repentino, muito rápido, um rapto. O arrebatamento será um rapto.
A Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos, um povo desaparecerá da terra. E Jesus vai dizer: se o pai de família soubesse o dia que o ladrão viria, guardaria a sua casa. Então Jesus está dizendo que ele virá como ladrão. Então, se o arrebatamento da igreja se dá no meio da grande tribulação, como acredita os mid-tribulacionistas. Quem são os mid-tribulacionistas? Os presbiterianos. Se o arrebatamento se dá no final dos 7 anos da grande tribulação, então não seria um rapto, não seria um roubo. Nós saberíamos a data que o ladrão viria. Exemplo, irmão Pires, anuncia hoje o anticristo, um camarada que governa o mundo sozinho, pode contar no relógio, 3 anos e meio Jesus está voltando, ou 7 anos Jesus está voltando. Então não seria um rapto, não seria um roubo, um assalto, né? Agora, como nós não sabemos o dia, isso indica que é antes do surgimento do anticristo. Por isso que Paulo diz que só tem uma coisa que o detém: quando este for tirado, então se revelará o filho da iniquidade. E aí nós cremos então que o arrebatamento se dá antes da grande tribulação, que é a ira de Deus, a grande ira de Deus. Então, um exemplo é: Noé não vai entrar na arca no meio da chuva, ele entra na arca antes da chuva. O que era a chuva? Porque nunca havia chovido sobre a terra. A terra vivia do vapor. As árvores, os vegetais, era do vapor que regava a terra. Mas chuva nunca teve sobre a terra. E a ira de Deus foi o quê? Uma chuva. Tanto é que o povo debocha de Noé. Chuva, água vindo do céu, é a mesma coisa hoje. Um povo sumir da terra, mas quando aconteceu lá, todo mundo pereceu. Quando acontecer aqui, o povo também que ficar perecerá. Então, o que acontece? Eles marcaram a data. Pessoas, quando essas datas foram marcadas, pessoas abriram mão de algumas coisas que tinham, visto que Jesus vai voltar, mas quando chegou o dia marcado, nada aconteceu. Em declaração, posteriormente, uma data falida, em declaração, Miller vai dizer: eu errei os cálculos, assim marcou uma nova data. Qual é ela? 22 de outubro de 1844. Muitas pessoas, acreditando nessa falácia, começaram a vender suas propriedades. Quando Miller marca essa segunda data, pessoas começam a vender. A irmã Lica vende a casa dela, o irmão Adriano já vende o golzinho dele. Começaram a vender tudo, porque vai acabar tudo. E quando chega a data, o que acontece? Nada, né? Não aconteceu nada. Então, essa expectativa, abriram mão. Pessoas, diz a história, que pessoas fecharam suas empresas, pessoas doaram terrenos, deram para outras pessoas, abriram mão de casas, e nada aconteceu. E quando acontece essa segunda frustração, Miller vai precisar fugir, porque agora o povo quer matar ele, né? Porque imagina, deram carro, deram casa, venderam a troco de nada, e cadê? Não aconteceu. Aí Miller precisou fugir, pois a multidão fica enfurecida contra ele. É nessa raiz, é nessa ramificação que vai começar e está tomando corpo para nascer a Adventista dos 7º dias. Dentro desse cenário surge Hiram Edson, que afirmou que Miller acertou a data. Aí vai surgir esse camarada aqui, que vai olhar, né, vai ter acesso a essa multidão e vai dizer assim: não, calma aí, gente, Miller acertou a data, ele não errou não. O que Miller errou foi o local. Ele acertou a data, ele errou foi o local, né? Porque o local não é aqui na terra, é o santuário do céu e não da terra. E nós vamos entender isso daqui
lá na frente nós vamos entender essa frase. Então o local não era aqui na terra, a data está certíssima, né? Está corretíssima a data, porém o local que ele errou. E aí então, após essa mentira, né, e fingimento de cumprimento, passaram a guardar o sábado como regra de fé. Em destaque desses líderes que surgiram está o casal James e Ellen White, com suas profecias, né, e suas revelações. Então vai surgir nesse meio caminho, aí surge quem? O Ellen White, que vai ser o grande nome da Adventista do sétimo dia, com vários escritos, várias revelações, várias profecias, né? E essa doutrina, nós vamos entender isso lá na frente, a doutrina do sábado. Por que veio a doutrina do sábado? Porque eles não tinham a doutrina do sábado. Isso daí nem cogitava por eles a doutrina do sábado. Mas por que veio a doutrina do sábado? Veio para trazer vigor, trazer seriedade entre o que eles anunciavam, entre a revelação recebida por eles com a Bíblia Sagrada. Porque os adventistas têm a Bíblia Sagrada como o seu livro sagrado, como sua base, mas com um problema que daqui a pouquinho nós chegaremos nele. Na junção do casal acima citado, com Hiram Edson e Joseph Bates, formaram então no ano de 1860 a seita a qual conhecemos por Adventista do sétimo dia. Então é em meio aos embaraços, em meio aos enganos, em meio às revelações, porque Ellen White também vai usar do meio que, eu tive uma visão, eu recebi um sonho, eu vi algo, e isso vai estar dentro dos 10 mandamentos. Daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre isso. Então, a Adventista do sétimo dia, ela vai nascer nesse contexto de mentira, de erro, de enganação, de falsas profecias, e dentro disso então surge esse camarada por nome de Hiram Edson, que vai dizer: não foi ali, a data correta, mas não era aqui, foi lá no céu. E aí vai surgir as doutrinas, as ramificações doutrinárias da Adventista do sétimo dia. O livro sagrado, eles creem na Bíblia, como nós cremos também na Bíblia Sagrada, porém, eles creem nos livros, nas revelações, nas profecias de Ellen White. Qual é o problema? O problema é que eles colocam as revelações de Ellen junto, no mesmo nível, na mesma altura, na mesma inspiração da Bíblia Sagrada. Eles alegam que o mesmo Espírito Santo que narrou as Sagradas Escrituras a cerca de quase 40 homens é o mesmo que falou com Ellen White, revelou a ela, trouxe as visões a ela e inspirou ela a escrever os seus escritos. O que isso quer dizer? Que os escritos de Ellen White para os adventistas é divino, é sagrado, é inspirado pelo Espírito Santo. E aí nós caímos aonde? Nós caímos em Apocalipse 22. Seja um aumento aqui nos 66 livros, seja um aumento nas palavras dos 66 livros, ou seja um livro que venha juntar com esse, eu estou acrescentando o que Deus inspirou homens a escrever, e aí sofrerá dano, sofrerá maldição. Ai daqueles que aumentar ou diminuir as palavras contidas neste livro. Então, quando uma religião, um segmento, coloca uma escrita humana de uma pessoa como algo divino, automaticamente esse segmento está comprometido na sua salvação,
porque a glória não pertence unicamente mais a Deus, mas ela é compartilhada com Ellen White. O caminho de salvação não é mais a luz do Evangelho, a luz do Espírito Santo dada a homens que, inspirados, escreveram a palavra de Deus, mas agora também há uma mulher, o Ellen White, e isso então divide a glória, divide aquilo que Deus confiou aos seus, né? Pastor, aí eles usando esse ponto aí de Ellen White, aí já começa a aparecer a seita, né? Porque eles estão fazendo algo que eles não colocaram na Bíblia, mas eles usam como se fosse a Bíblia. É como fosse os 67 livros da Bíblia. Aumentaram o seu livro, né? E aí é um aumento das escrituras. É o que eu disse, por mais que não se aumentou as palavras dos 66 livros, mas se aumentou a questão de mais algo que vem a juntar, que vem melhorar, que vem ajudar o caminho. Então, embora eles não creem em santos, mas o que é o santo para o católico? Um intercessor, um ajudador. Então, o que é os escritos de Ellen White? Um ajudador, um caminho que ajuda. Pronto. Pecado, erro, né? Eles declaração dos adventistas: cremos que o Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo. Negamos que os escritos dela sejam diferentes dos escritos encontrados na Bíblia. Então o que elas estão dizendo? Tem o mesmo peso, tem o mesmo valor ler a Bíblia e ler os escritos de Ellen White. Pecado. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mais uma vez aqui, né, como já de costume, Gálatas 1:8, né? Citamos Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho que não vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Então esse ajuntamento de escritas, esse agrupamento, essa novidade de escrita, pecado diante de Deus, pela Bíblia Sagrada, algo maldito, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, Apocalipse, né? Se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a tua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então observa, se eu aumentar, eu sofro as pragas. Quais são as pragas que tem em Apocalipse? Terríveis, de condenações, de punições, de ira. E se eu tirar, meu nome é tirado do livro da vida. Para onde que eu vou? Para o inferno. Porque todo aquele que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa: só tem dois caminhos, só tem dois senhores, só tem dois espíritos, ou o Espírito Santo ou o Espírito maligno. Independente do jeito, da fala, do modo de cultuar, é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito, não muda. Não tem um terceiro Espírito, não tem um terceiro caminho, não tem um terceiro Senhor. É Deus e Satanás, céu e inferno. É a palavra de Deus, ou todos os restantes são heréticos, heresias, pecaminosas, anátemas, malditos. Isso é a luz da palavra de Deus em relação a tudo isso, né? Então eles colocam os escritos de Ellen White nesse ponto fixo, inspirados pelo Espírito Santo. Eles colocam dessa maneira. Qual é a visão das leis, visto que a adventista é impregnada na lei?
Mas qual é a visão que eles, têm das leis do Senhor ou da lei do Senhor? Na visão de White, ela divide a lei em duas partes. Primeira, lei morais, as leis morais. A segunda, leis cerimoniais. De fato, essa divisão, embora seja a lei do Senhor, nós vamos entender isso daqui a pouco, mas realmente existem as leis morais e as leis cerimoniais. As leis cerimoniais estão em Levíticos, as leis morais estão lá em Êxodo, quando Deus dá a lei a Moisés. Ela tem essa visão por uma falsa interpretação das leis. Ela declara o quê? Que as leis cerimoniais, aqui vem o erro dela. Ela diz o quê? Que as leis cerimoniais são escritas por Mateus, são inspiradas por Moisés, são inspiradas por Moisés. Moisés olhando para o povo, devido à cultura do povo, e Moisés escreve leis cerimoniais para que o povo pudesse conduzir. E as leis morais, ela diz o quê? Que as leis morais, então, essas foram sim dadas por Deus, os 10 mandamentos. Então ela, o Ellen White, vai dizer o que? As leis cerimoniais, essas são inspiradas por homens, Moisés, mas as leis morais, essa é dada por Deus, embasado ali nos 10 mandamentos, que está toda a plenitude das leis morais. As leis cerimoniais, segundo Ellen White, as leis cerimoniais, essas ficaram para trás, não sendo necessário a observação de tais, visto que por um homem foi escrito, então esse homem introduziu tais leis no meio do povo, não há por que seguir. Porém, as leis morais, essas foram dadas por Deus e permanecem, precisam ser o que? Devem ser praticadas, pois foram dadas por Deus e essas não podem ser removidas. Então vamos lá. Vamos aqui, 1 Crônicas 16:40. Quem pode ler para nós? Para oferecerem holocausto ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. E isto segundo tudo que está escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito a Israel. 1 Crônicas 16:40. De que lei nós estamos falando? Lei do quê? Cerimonial. De quem é a lei? Do Senhor. Toda a escritura é do Senhor. A escritura jamais é de homens. Toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, aquilo que ela alega, dizendo a lei cerimonial é uma lei da cabeça de Moisés, introduzida no povo de Israel, então para nós não serve de nada. A gente tem então a Bíblia dizendo que em 1 Crônicas 16:40 que essas questões, esses holocaustos, oferecer holocaustos ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. E a Bíblia diz que as leis cerimoniais são do Senhor. E por que as leis cerimoniais são do Senhor? Porque elas apontam, elas têm uma flecha direcionada para quem? Para Jesus. Então o que é uma lei cerimonial? É um cordeiro morto. O que é o Cristo agora, de forma literal? Cordeiro de Deus. O que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo que era um animal apontava-se para o Cristo, de forma literal. É o que o escritor dos Hebreus faz. Aquilo que era sombra, agora nós estamos vendo os traços verdadeiros. Se você vê uma sombra, você não consegue enxergar qual é a cor da pele da pessoa, você não consegue enxergar a cor de olhos, a fisionomia, você vê uma sombra, é uma sombra. E o escritor aos Hebreus vai dizer isso, que o Antigo Testamento, ele é uma sombra
das coisas que viriam a ser reveladas. Aí daqui a pouco, quem é o Novo Testamento? É o Cristo, é o tempo da graça, a revelação, o mistério. Paulo diz, o mistério foi revelado a nós. Aí a gente não enxerga mais por sombra, a gente agora vê a sua face, a gente vê detalhes do que é o amor de Deus, a gente vê o que é salvação, e aí mudou-se todo o cenário. Então, nós temos dentro disso daqui, que as leis cerimoniais, elas não são da cabeça de Moisés, bem longe disso, é lei do Senhor, é lei do Senhor, e apontava-se para quem? Para o Cristo, apontava-se para o Cristo. Um exemplo, claro que não é de lei cerimonial, mas é de um ato que depois se tornará cerimonial. Se nós vermos lá em Gênesis 3, com que Deus vai fazer? Adão peca. Por que tu não se apresentou? Tive vergonha porque estou nu. Por que ele soube que estava nu? Por causa do pecado. E ele ficou nu, e ele vai pegar umas folhagens, vai costurar e vai fazer roupa. Aí Deus vai dizer, essa roupa sua aí não serve de nada. Aí a Bíblia diz que Deus vai vestir Adão e Eva. E com que Deus veste Adão e Eva? Com pele de animal. Então quem é que faz o primeiro sacrifício com derramar de sangue? Deus. Deus. A única forma do homem cobrir a sua nudez, que é o seu pecado, é com um animal sendo morto. E aquela couro daquele animal tampa a sua nudez. Qual o único meio do homem ter seu perdão de pecado? O cordeiro na cruz. O que Jesus fala para a igreja de Laodiceia? Você diz ter tudo, mas você é pobre, miserável, nua. Aconselho-te que de mim compres vestes brancas. Então, aquilo que na antiga aliança vem acontecendo em sentido cerimonial, derramar de sangue, animais, apontava-se para o Cristo. Por isso que ele vai dizer, Jesus diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Então a lei cerimonial não é uma lei da cabeça de Moisés, é uma lei dada a Deus. Mas Deus chama Moisés no alto, e Deus de fato lhe dará sobre pedras os 10 mandamentos, as 10 leis. E aí então, Lucas 24, verso 44, quem pode ler para nós? E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então nós temos aqui Jesus dizendo, olha, convinha que se cumprisse tudo sobre a meu respeito que está escrito na lei de Moisés. Por que Jesus usa essa expressão, na lei de Moisés? Porque foi ele que escreveu. Foi ele que escreveu. Mas isso não quer dizer que ele é o autor da lei. Ele foi quem recebeu a lei do Senhor. E é ele que vai propagar a lei ao povo. Então Jesus está dizendo, aquilo tudo que está na lei de Moisés. Mas não que Moisés seja o autor da coisa. Não é isso. Mas Moisés, ele recebe do Senhor as leis, e ele vai introduzir a lei ao povo. Então é isso. E eles interpretam isso de maneira equivocada. Os 10 mandamentos foi Deus que deu, e as cerimoniais foi Moisés que deu ao povo, e não foi Deus. Então, mediante a isso, a gente aboliu toda a lei cerimonial, deixando-as todas para trás, e a gente fica com a lei moral. Ok, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, ela não se finda. Se é pesado gravar 10, aí Jesus resume em 2. Está muito pesado gravar 10 leis? Vai confundir? Então tá, eu vou resumir em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, cumpriu toda a lei.
Então a lei moral, ela fica. A lei moral, ela fica. Porque a lei moral fala daquilo que é Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus para com o homem, como o homem deve andar para com Deus e como o homem deve andar para com o seu próximo. Aí vai surgir o que aqui? Vai surgir o ponto 4 aí da sua lição, o sábado. E aí vai surgir o ponto 4 da sua lição, que é o sábado, que é a grande doutrina, é o grande iluminação que vai acontecer na Adventista do sétimo dia. A doutrina de guardar o sábado, ponto mais forte dos adventistas, foi instituída após o fracasso profético apregoado por Miller. Essa doutrina, estabelecida por Joseph Bates, ganhou força quando a senhora White afirmou ter tido uma visão dos elementos da Arca da Aliança. Então, o que acontece? A profecia, que na verdade é uma grande mentira de Miller, não se cumpre. Aí surge White dizendo: não errou, só em outro lugar que aconteceu. E aí vai surgir aquele homem lá que nós citamos lá atrás, né, que é Ian Edson, dizendo que foi outro local, vai introduzir a questão do sábado, e o Ellen White vem agora dizendo: eu recebi uma visão em relação à Arca da Aliança, e aquilo que continha dentro da Arca da Aliança. E nessa visão que ela vai receber, o que ela diz? Entre os elementos da arca, ela vai dizer que viu em destaque o quarto mandamento da lei do Senhor. Ela vai dizer que ela vai ter visão de toda a lei, mas o quarto mandamento vai brilhar, vai resplandecer diante dos olhos dela. Nisso, ela diz que recebeu autoridade para narrar, para escrever a seguinte declaração: a guarda do sábado é sinal de lealdade para aqueles que fez todas as coisas, lealdade para Deus. A mensagem que ordena aos homens adorar a Deus e guardar os seus mandamentos apelará especificamente a que devemos ou observemos o quarto mandamento, o sábado. Então o que ela vai dizer? Eu tive uma visão da Arca da Aliança, e naquilo que tinha na Arca da Aliança, o que tem? Quais são os itens que tem na Arca da Aliança? O pão asmo, a vara de Arão e a placa dos mandamentos. Ela vai dizer: nesses itens que eu vi nessa visão, observa, todas as seitas têm visões, parte de uma visão. Eu tive uma visão, eu tive uma revelação, eu tive uma interpretação. E aí ela vai dizer: eu tive os 10 mandamentos, mas dos 10, o quarto mandamento brilhou diante dos meus olhos. E Deus manda ela dizer aos homens que esses, se são leais a Deus, precisam guardar o sábado de qualquer forma, porque dessa forma, guardando o sábado, então é sinal de que eles agradam a Deus e eles obedecem a Deus e aos seus mandamentos. Então quer dizer, faz de tudo, só guarda o sábado. O sábado tem que ser guardado. E aí eu estudei com um moço que era da Adventista. Inclusive eu não sabia que eles começam a guardar o sábado na sexta-feira. Eles falam assim que o dia começa no pôr do sol. Isso. 6 horas, isso. como o judeu. Então, tipo assim, o sábado começa ali na sexta-feira de tarde, e ele não ia para a faculdade. Ele não ia para a faculdade, não comia bacon, só que ele era namorado dele, deitava e rolava, né? Aí eu não entendi, eu falei: só que é tão importante guardar essas coisas e as outras não. Se contradiz,
Por isso que a Bíblia é perfeita. Por que a Bíblia é perfeita? Porque a Bíblia não se contradiz. O que a Bíblia bate aqui, a Bíblia bate lá. Não se contradiz, né? E eles não. Por ser uma questão humana, se contradiz. Se contradiz. Uma vez um amigo meu pegou e falou, estava na época de quaresma, e ele pegou e falou assim, não, época de quaresma eu não tomo cerveja. Falei, beleza. Daqui a pouco ele começou a tomar um uísque. Aí eu vi ele encher o copo de uísque, eu falei, ué, mas não falou que... Não, eu fiz 40 dias, acho que é isso, 40 dias, né? Da cerveja. Penitência, da cerveja, do uísque não. Eu falei, mas está se bebendo mais ainda, né? Meu Jesus amado, seria melhor, né? Nada seria melhor, mas abre mão do uísque e fica então, vai bebedar menos, né? Então a gente vê o que? Tropeços nas próprias palavras, né? E aí ela vai trazer essa mensagem, onde vai ser fundamentalizada a doutrina do sábado, o guardar o sábado, porque isso está vinculado ao que? Eu adoro a Deus, eu obedeço a Deus, eu sigo os mandamentos de Deus, eu guardo o sábado para mim, né? Ou para Deus. E nós temos que entender o que é o sábado. O que é o sábado para nós? O que é o sábado à luz da Bíblia? A Bíblia diz que Deus acabou toda a sua criação na sexta, certo? No sexto dia, né? Deus termina toda a sua criação no sexto dia. É isso, né? E depois ele descansa. O sábado ele tirou para o descanso. Deus tem que descansar? Deus se cansa? Mas o que é isso? Uma obra realizada, uma obra feita. Ele foi fazendo todas as coisas e tudo era bom. Quando ele terminou, aonde o homem está com Deus, quando Deus termina? Está junto. O homem com o Criador com a criatura com o Criador, intimidade, a obra terminada, e viu Deus que era muito bom. E o que acontece numa junção entre a criação e o Criador? O que acontece? Descanso. O que é o homem com Deus? Descanso. Jesus vai dizer, a minha paz eu vos dou, e eu não dou como o mundo dá. Tomai sobre si o meu fardo, o meu jugo, porque o meu fardo, eu acho que é isso a expressão, né? O meu fardo é suave, e o meu jugo é leve. O que é isso? Quando eu estou nele, eu descanso. Então, lá na lei, o sábado, não se esqueça do seu Criador. Que nesse dia você venha saber que o seu Criador tem uma bênção e uma aliança com você. Descanse nele. Era isso. O que é o sábado para nós? É o domingo. Num sentido do que? Ressurreição. Ele está vivo, é o nosso Salvador, e a gente descansa, porque Jesus ressuscitou. Mas nós não tiramos só o domingo para isso, nós vivemos isso todos os dias. É que a lei vai te apontar um critério, esse é o papel da lei. Agora a graça, você vive isso diariamente. Então descanso é eu estar nele, é ele estar em mim. Por isso que no sábado Jesus descansa. Deus tira esse momento com o homem. E aí a lei vai retratar esse momento, dizendo, olha, você nesse dia, você vai focar isso no Senhor. Você vai deixar suas tarefas e você vai focar-se no Senhor. Você vai lembrar do que Ele lhe fez. Você vai descansar na presença dEle. Lei. Aí vem Jesus, e Jesus não vai abordar o assunto da lei,
Jesus não vai abordar a questão do sábado, e Jesus vai começar a realizar obras, porque Ele é o próprio descanso do homem. Ele é o próprio descanso do homem, né? Então nós vamos ver aqui, há um quadro aí, para nós olharmos os mandamentos. E os mandamentos vai ter junção, vai ter equivalência junto à nova aliança. Então, quando nós olhamos, não terá outros deuses diante de mim, Atos 19, 26 e 1 Coríntios 8, do 4 ao 5, vai fortalecer, vai confirmar tal palavra que Deus fala a Moisés nos 10 mandamentos. Quando a gente olha, não farás para ti imagem de escultura, Êxodo 20, verso 4, 1 João 5, 21 e 1 Tessalonicenses 1, 9, confirma também essa ideia. Quando a gente lê, não tomarás o nome do Senhor em vão, Tiago 5, 12, confirma essa ideia. Os mandamentos estão ligados na nova aliança, no Novo Testamento. O único que não tem ligação ao Novo Testamento é o 4º mandamento, que é o que? Lembra-te do dia do sábado para se santificar. Esse aqui não tem nenhum tipo de junção, não tem nenhum tipo de confirmação no Novo Testamento. Não tem. Mostrando que isso daqui é uma lei moral, moral no sentido de saber do seu Deus, mas também entra numa questão cerimonial. Eu guardar aquele dia, não fazer nada, mas focar-se naquilo que é o meu Deus. E hoje, pelo Espírito Santo dentro de mim, eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu descanso. Todos os dias eu me santifico para Ele. O que é santificar? Me separar. Me separar. Então os fariseus faziam um monte de coisada, os escribas faziam um monte de coiseira. Aí chegava no sábado, santidade. Não, tem que lavar a mão. Não pode fazer nada. Mas nos outros dias, estava eles lá, desprezando o pobre, pisando nos pequenos, colocando um caminho tão estreito que nem eles não podiam, e uma aparência de beleza, mas por dentro sepulcros caiados, cheirava mal, falava muito em Deus, mas os corações estavam longe de Deus. Aí chegava no sábado, estava lá. E vários textos da Bíblia, Jesus está em sábado, e Jesus só está esperando, e eles só estão esperando ver o que Jesus vai fazer. Aí Jesus chama o homem para o meio e cura a mão mirrada do homem, no sábado. E eles ficam indignados, e eles vão pegar e vão dizer: como pode, num sábado, você fazer tal coisa? Porque era um trabalho. E ele falou: vocês são hipócritas, né? Qual de vocês, que o animal de vocês não estiver lá a ponto da morte, vocês não pegam sendo sábado e não vai socorrer o animal de vocês, só vai deixar morrer porque é sábado? E Jesus ia quebrando essa questão. Mas em tudo, irmãos, em tudo, a Adventista do 7º dia só ergueu essa bandeira do sábado. Para quê? Para o povo esquecer do que Miller errou lá atrás. Para que isso viesse ficar no esquecimento, para que eles viessem ter uma base agora teológica, junção com a palavra de Deus, juntamente com a revelação de Ellen White, devido à sua visão que teve, para que o povo viesse um pouco se esquecer de tudo aquilo e viesse agora olhar com outros olhos, partir para outros caminhos, e aí nós vamos acompanhar isso. Então, dos 10 mandamentos, o 9 tem ligação à nova aliança, é citado, é confirmado, é vivenciado na nova aliança. O único que não é, está a questão do sábado. Esse não tem ligação com a nova aliança, seja palavras de Jesus, seja palavra das 13 cartas do apóstolo Paulo, seja palavras de Judas, de Tiago, de Pedro ou de João. Não existe ligação ao guardar o sábado. Não existe ligação ao guardar o sábado. Heresias.
Aí nós vamos entrar agora dentro de heresias da Adventista do Sétimo Dia. Primeiro, sono da alma. Numa má interpretação deles, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o sono da alma. Após a morte, a alma do homem dorme, ficando num estado inativo e sem consciência. Observe, Paulo diz: irmãos, não quero que ignorais ou sejam ignorantes quanto aos que dormem. Obrigado. Essa linguagem dormir, não é sono da alma. Paulo usa a linguagem dormir no sentido descanso. Por isso que Paulo está dizendo: não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem. E Paulo está se referindo aos irmãos que partiram. E Paulo conclui lá em Tessalônica: como os que não têm esperança. O que Paulo está dizendo? O homem saiu daqui e foi para a eternidade, ele está no lugar de descanso. O que Jesus falou para o ladrão da direita? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso cansa alguém? Paraíso fadiga alguém? Paraíso estressa alguém? Não, paraíso é descanso. Então por isso que Paulo, querendo levar o povo a um entendimento do que é o céu, a pessoa que parte com Cristo, Paulo vai dizer: ele está dormindo. Descanso. Não tem preocupação. Você quando dorme tem cansaço? Você quando dorme tem fadiga? Você quando dorme? Não, quando dorme não descanso. Então, o sono da alma, eles interpretam que a pessoa quando parte dessa vida, a pessoa está num estado inerte, inativo, sem consciência, aguardando o dia. Mas então vamos lá. Abra aí sua Bíblia, Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao verso 31. Leia para nós e todos prestam muita atenção na leitura que vai ser feita pela Manu. Pode ler, Manu. Ora, havia um homem rico e vestia-se de purpura e de linho finíssimo, e havia todos os dias regalado repetidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava-se alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães iam a ver-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no ar ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do sabeiro, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é o consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles arrependesse,
Então, em contrapartida ao sono da alma, nós temos Jesus falando sobre duas pessoas que morreram, e ambos vão para a eternidade, aguardando o juízo, aguardando o grandioso dia, e um foi salvo e o outro não foi salvo. O rico, não por ser rico, mas por não crer em Deus, está em chamas. O Lázaro, que aos cachorros lambia as suas chagas, mas cristão, cria na esperança, esse está junto com Abraão. Aonde? No mundo dos mortos, chamado Hades, aonde um abismo separava um do outro. E agora, olha o estado de consciência. Pai Abraão, olha o estado de consciência. Fala para Lázaro, porque o rico via Lázaro na porta da casa dele. Reconhecimento, fisionomia, nós teremos o nosso corpo lá. Claro que agora, lá no dia do arrebatamento, glorificado, sem margem para pecado, mas será o nosso corpo lá, em estado perfeito, glorificado, sem chance de erro, de pecado. E ele reconhece Abraão, ele reconhece Lázaro. Olha o estado de consciência: eu estou em chamas. Pede para alguém ir na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá. Já sabe que está condenado, a chama já queima ele já está em tormentos de chama, aguardando o fogo eterno, que é a condenação eterna, mas já está sofrendo dano. Olha que estado de consciência que esse homem tem. Mas eles pegam as escritas de Paulo, quando Paulo diz que os que dormem no Senhor, dizendo não tem consciência, a alma fica lá, inerte, sem consciência, né? Fica de estado inativo, e isso é um erro. O homem salvo já se delicia do dia vindouro do arrebatamento, já desfrutando. É o que Jesus disse para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já desfrutando, assim como o pecador já desfruta da chama que o atormenta, assim o salvo também desfruta do paraíso e daquilo que lhe aguarda dentro do céu de glória. Então não existe sono, não existe um estado de sono, mas sim uma consciência. A pessoa tombou aqui, o estado de consciência eterno já entra. Essa pessoa já sabe se é salva ou se é condenada, né? E aí um detalhe interessante, claro que foge um pouco daquilo que nós estamos falando, mas um detalhe interessante nesse texto é que o Lázaro morre, e a Bíblia diz: e os anjos os levaram. O rico morreu e foi sepultado. Certa feita tinha um irmão enfermo, com câncer, em estado terminal. O médico já tinha desenganado. E a pessoa, o irmão dele que estava lá, lamentando muito a enfermidade, estava lá perto dele, na cama. E ele, esse irmão que estava enfermo, vai dizer para esse irmão dele: para de orar, porque aqui no pé da cama tem um anjo que já veio me buscar. Para de orar. Olha que interessante o que Jesus disse. E várias pessoas no último estado que tiveram oportunidades, não todos, mas várias pessoas disseram: tem um anjo aqui vindo me recolher, eu estou vendo um anjo aqui, e são recolhidos. O Jesus, nessa passagem, Jesus está dizendo: e o Lázaro morreu, e os anjos vieram levar. O rico morre e foi sepultado. Há um cuidado de Deus para com os salvos que partem. É levado pelos anjos ao paraíso. Irmã Vitória. A minha mãe, a gente cuidou dela 3 anos. Ela sofreu de AVC, mas ela andava, a gente cuidava dela. Aí quando próximo dela ir embora,
Numa madrugada ela começou a passar mal, aí ela falou para o Roberto, eu já vou com Jesus, na terça-feira. Aí o Roberto foi lá, me chamou. Aí ela falou assim, olha, obrigado, minha filha. Obrigado, Deus abençoe você, meus filhos, meus nós, meu tio. Deus abençoe. E para nós descansar, ela disse assim, sabe? Então ela não estava falando justamente. Então ela falou para nós, tipo, descansa. Ela tinha certeza, então certamente, né? Sim. É como o senhor falou. A convicção da salvação, né? A certeza. E quando vai para lá, o estado é de plena consciência. Plena consciência. Então o sono da morte não existe. Mas é uma das heresias aonde eles agregam ou pregam, né? O destino final dos ímpios. Eles são aniquilacionistas. O que é isso? O ímpio terá sua alma aniquilada, evaporada. Os salvos adentrarão a salvação ao céu, mas o ímpio terá sua alma aniquilada. Eles não creem no inferno. E aí nós temos que ser leais e não hipócritas. Se não existe inferno e se a alma é evaporada, nenhum de nós que aqui estamos estaríamos aqui. Eles creem no purgatório, né? Há uma intercessão para que a alma não seja evaporada e alcance a salvação. Mas a evaporação da alma, ela em nenhum momento ela é descrita na Bíblia. Não existe isso. Louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então a alma está sendo preparada para alguém, ou para Deus, ou para Satanás. Então não existe evaporação da alma. Não existe, porque se existisse a evaporação da alma, então Jesus jamais traria essa parábola dizendo, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será é uma pergunta de duas opções, ou de mais, mas visto que só há céu e inferno, Deus e Satanás, é uma pergunta de duas opções. A sua alma você tem preparado para quem? E aquele homem era materialista, estava preparando sua alma para Satanás. Então não existe essa questão da aniquilação da alma. Eles creem que no final todos os ímpios serão aniquilados. Vamos ler Marcos 9, 43 ao 48. Quem encontrou aí, pode ler para nós. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se teu pé escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho escandalizar-te, lança-o fora. Melhor para ti entrares no reino de Deus, com um olho só, do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então observa, nem para o céu e nem para o inferno há uma aniquilação. Para o céu a alma está lá, mas para o inferno, olha a alma lá também. E o que a Bíblia diz? O bicho não morre. O que vai ter no lago de fogo? O que a Bíblia diz que vai ter lá? Satanás, seus anjos, o anticristo, o falso profeta, o último adversário, que é a morte, e quem mais? E todos quantos não foram achados no livro da vida. Então quem é o bicho que não morre, que está dentro do lago de fogo? Quem é? O homem.
o que é a ira de Deus. Gênesis 2. Façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Pecado, condenação eterna, um bicho. Esse bicho não morre, é o estado que o homem vai se tornar dentro do inferno, como um bicho, em gritos, em ruivos, porque o fogo não se apaga. Sabe por que a gente às vezes, a gente aqui não é apontando para A ou para B, de uma forma. Sabe por que às vezes a gente brinca muito? Porque a gente nunca parou para estudar sobre o inferno. Deus te fez como imagem e semelhança dele. O pecado veio, torturou, entortou, ofuscou. Aí vem Jesus, o carpinteiro, arrumando a madeira, luz, tirando as trevas, para te restaurar onde? Para o jardim novamente. E esse é o santuário de Deus com os homens, lá eternamente. Mas se o homem não aceita a obra de Cristo, ele acaba como um bicho dentro do lago de fogo. Nós estudamos um pouco lá, já sobre o inferno, sobre isso que o Senhor está falando. Acredito, que nós estudamos, a gente chorar. Aí a gente vai caindo na real. Vai caindo na real. E esses dias eu estava conversando com minha filha sobre esses assuntos. Então, ela é tão impactante você entrar sobre esse assunto. A gente valorizava mais. Sim, Deus, essa vida. sim. Jesus, ele fala mais do inferno do que do céu. Por quê? O céu é uma beleza, mas o inferno é uma realidade para os que não creem. E a Bíblia diz que o céu foi preparado, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas tem homens caminhando para lá, com passos largos, e lá será coisa terrível. E outra, eternidade. Se fosse 10 anos, 10 anos, daqui a pouco passa. Eternidade, não tem fim. Então, vale a pena hoje chorar algumas coisas, confessar, pôr para fora, gritar socorro, porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força, do que ficar aí camaleãozinho e a eternidade. E agora? E aí caiu lá, a Bíblia declara: passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. O bicho não morre. Pronto. A alma não é extinguida de maneira alguma. Eternidade. Milhares de milhões, de trilhões de tempos que ainda virão, a alma está no inferno queimando. Irmãos, é eternidade, irmãos. Já pensou 10 anos uma pessoa queimando no fogo? Já é muito, né? E uma eternidade? 100 anos, 1000 anos. A eternidade, o resto da vida, o resto de tudo, não tem fim. A pessoa queimou. Pastor, o problema é queimar, né? Você encosta o dedo no fogão quente, você já tira logo. E aí, que você não vai ter para onde ir? O fogo não abaixa, não apaga, o bicho não morre, cheiro de enxofre, ranger de dentes. E outra, aquela ideia que o diabo vai estar lá no inferno, lá com garfinho, nada. Ele sofre o mesmo dano. O diabo vai estar queimando também no inferno. Por isso que ele já é condenado em Gênesis 3. Por isso que ele quer levar um monte de gente para lá. Né? Por isso que ele quer levar um monte de gente para lá. Então, essa questão da eliminação da alma não tem. Eles acreditam que eles são os únicos remanescentes de um povo caído, de uma geração caída. Devido a Ellen White, eles vão acreditar o quê? Que eles são o único verdadeiro povo de Deus. Não existe outro povo de Deus, outro meio de salvação, se não for por eles, através dos escritos de Ellen White, que revela profecias vindouras entrelaçadas,
na palavra de Deus. Então, isso são heresias. Os pecados da humanidade, segundo eles, Satanás tem importante papel na salvação do homem, embasado nos textos de Levítico 16:5 ao 10 e 20:22, eles afirmam que o bode do emissário é Satanás. E eles atribuem o quê? Que Satanás levou o pecado do homem sobre si. Não. O diabo trouxe o pecado para o homem. É ele que coloca a porta do pecado diante de Eva. E Eva vai errar, Adão vai errar, e toda a humanidade agora é caída. E eles, embasados em Levítico 16, do 5 ao 10, 20 ao 22, aonde os 2 bodes era posto para ir para fora da cidade, com marcas sobre a cabeça de sangue. Então, esse bode que vai para fora, o bode emissário, eles dizem que é Satanás quando foi lançado e levou o pecado sobre si. Então eles introduzem que Satanás tem parte da salvação do homem, porque sobre si ele levou o pecado. Não, ele é o autor do pecado, ele é quem introduz o pecado na vida do homem, na questão do que? De uma porta de erro. É ele que abre a porta, é ele que induz, que seduz Eva ao pecado, e Eva vai em pecado. Então não existe essa questão do pecado da humanidade, e onde Satanás faz parte da salvação agora do homem, porque ele já levou sobre si pecados. Não, quem leva sobre si os pecados é Jesus, porque por suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E aí, aquele que nunca esteve longe do Pai, mas é eterno junto ao Pai, na cruz do Calvário, quando os nossos pecados recaem sobre ele, ele diz: Pai, por que me desamparaste? Porque aonde o pecado está, o Pai se retira, a presença do Pai se retira. E aí ele vai dizer: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, os nossos pecados recaíram sobre o nosso Salvador, né? Então, um único, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles afirmam, né, que o bode emissário é Satanás. A aceitação dessa heresia tira Jesus do ato total da expiação e do sacrifício perfeito. Então, leamos aqui Atos 4,12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Jesus é o único Salvador na sua totalidade. O diabo não tem participação na salvação. O preço não foi pago ao diabo, o preço foi pago a Deus. Os sacrifícios da antiga aliança eram oferecidos a Deus, o animal era oferecido a Deus. Jesus se ofereceu a Deus: Pai, a ti entrego o meu espírito, e morreu, e inclinando sua cabeça, morreu. Então o preço foi pago a Deus, a nosso favor. Entre tantas heresias apregoadas por eles, uma que fere por demais a obra do Senhor Jesus é o que? O juízo investigativo. É uma das grandes heresias da Adventista do sétimo dia, o juízo investigativo. Isso tem que ver com o erro de Miller, uma justificativa que eles vão implantar para cobrir ou encobrir o erro de Miller. O que vai acontecer? Eles declaram que a obra de Cristo não foi consumada na cruz, porque Cristo entrou no santuário para purificá-lo em 1844. O que acontece aqui? Após Miller ter errado a data e ter surgido então aquele Irã Edson dizendo: não,
ele não errou a data, ele errou o local. Na verdade, Jesus veio, mas ele não veio num santuário aqui na terra, ele veio num santuário no céu. Então, por isso que os nossos olhos não viu, porque o santuário não é aqui. Cristo voltou para purificar o santuário do céu. Isso quer dizer o quê? Que Cristo está no santuário do céu até hoje, investigando quem será salvo ou não será salvo. O que eles dizem? Que Jesus, a obra de Cristo na cruz, iniciou a expiação na cruz, porém não está concluída. Em 1844, Jesus entra no santuário, a qual foi predito por Miller, não terreno, mas o santuário do céu. Jesus entrou no santuário do céu, e o que ele está fazendo lá? Ele está lendo a história de cada cidadão, para saber, esse é salvo, esse vai ser evaporado, esse é salvo, esse vai ser evaporado, esse é salvo, e esse vai ser evaporado. E até o dia de hoje, ele está lá no céu, olhando a historinha de cada um, que vai morrendo, que está vivo, salvo, evaporado, salvo, evaporado. Na visão deles, a obra expiatória só vai se concluir no último dia da graça. Então a obra da cruz não é uma obra consumada, e Jesus é quem diz, está consumado. Essa expressão está consumado, ela tem muito a ver com, antigamente, quando você ia numa venda, a pessoa fazia uma nota lá para você, de coisas, comprou uma beterraba, comprou um leite, e aí quando você pagava, a pessoa escrevia, consumado, quer dizer, a dívida foi paga, está cancelada, está anulada, foi pago, não deve mais nada. Quando Jesus está dizendo na cruz, está consumado, ele está dizendo, a dívida foi paga, a expiação está feita, o véu se rasgou, o perdão está sobre o homem. Aí na visão deles, Jesus ainda está lá no céu, ele entrou no santuário do céu para santificar os que vão ser salvos e os que vão ser exterminados a sua alma. Então eles têm a obra expiatória de Cristo não por completada, mas em andamento. E nós não. Nós temos a obra de Cristo já completa e a santificação, essa sim, nós estamos caminhando nela, dia após dia. Então, pastor, eles falam que assim que Jesus sair de lá, fecha a porta da graça. Fecha a porta da graça. Eles falam. Então Jesus está lá ainda fazendo expiação por alguns e condenando outros à evaporação da alma. Então nós temos aqui Hebreus 9:12. Quem pode ler para nós? Está na lição aí, Hebreus 9:12. Nem por sangue, bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então nós temos aqui Hebreus 9:12 dizendo, não por sangue de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Então, há 2000 anos atrás, quando ele derrama o seu sangue, ele entra. E o que o Ellen White diz para confirmar ou tampar o furo, a mentira de Miller? O que eles vão apregoar? Vão dizer que em 1844 Jesus entrou no santuário, no céu, para santificar, tirar as impurezas. Primeiro, o hino já diz, e é autêntico, e é bíblico, no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Nenhuma reação de pecado pode entrar ou pode entrar no céu. O que é reação de pecado? Vou dar um exemplo simples de reação de pecado. O homem foi feito para chorar? Não. Então a lágrima é uma reação de pecado. Quem chora? O único homem que chorou no céu? João. E o que ele é advertido? Não chores. Eis o Cordeiro de Deus. No céu não tem reações de pecado. Não tem. Nenhum tipo de reação de pecado. Então,
Jesus, quando derrama o seu sangue, entrega a sua vida, naquele momento ele vai ser assunto ao céu. E ele vai para o céu, e agora ele está vindo buscar a sua noiva. Como funciona o culto adventista? O culto adventista tem a liturgia bem parecida com a nossa. Orações, louvores, né? Palavra de ensinamentos, e os batismos que fazem, como a irmã Fátima coloca, né? Toda vez que você erra, você tem que se batizar de novo, erra, se batiza de novo, erra, se batiza de novo. Então a liturgia é muito parecida conosco no sentido de liturgia, como acontece o culto. Isaac. O pastor me gerou uma interrogação aqui. Como o senhor disse que o choro é uma reação do pecado. Pecado. O homem não foi feito para chorar. Mas ele me gerou uma dúvida no quê? A Bíblia fala que Jesus chorou. Sim, por ser homem. Teve sede, teve fome. Reação de pecado, que eu digo, como que eu posso usar a palavra? De fraqueza, que é a natureza humana. A fraqueza daquilo que é o ser humano pós-queda. Entendeu? Exemplo, o homem não tinha suor. O suor vem da onde? Pós-queda. Você agora vai trabalhar do suor do seu rosto. Também o que a gente entende pelo texto, não cortando o senhor, a gente entende pelo texto, Jesus chorou porque ficou triste da situação de Lázaro. Por causa do povo. Jesus chora por causa de Jerusalém. O povo está chorando porque Lázaro, Betânia, né? O povo está chorando. E aí Jesus chega lá, aquele povo está triste por causa do quê? De alguém que morreu. E Jesus vai ver, olha o que o diabo fez, olha o que a morte trouxe. Aí Jesus chorou, tristeza. Por que o homem é triste? Por causa de Deus? Por causa do que o pecado trouxe. Do que o pecado. Porque Jesus vai dizer, a minha alma está angustiada até a morte. Por causa daquilo que o pecado trouxe para o homem. E Jesus, como homem, está experimentando tudo isso, mas sem pecado. Mas está experimentando. E tudo foi tentado e nada pecou, né? Mas teve cansaço, teve sede, teve fome, né? Teve fadiga, e tudo isso Jesus passou, né? Então nós temos aqui o culto de fato muito semelhante, muito parecido conosco, mas que traz graves, grandes heresias em meio às suas liturgias, em meio aos seus ensinamentos. E o mais grave então essas questões dos ensinos, os livros de Ellen White. Amém? Então vamos aqui finalizar. Pode finalizar. Vamos finalizar então.